Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a semente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Repita comigo: bem e mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor a Adão: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: portanto deste ouvido a voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus, versículo 21, a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Muito bem. Meus irmãos, nós vamos falar com os irmãos sobre doutrina do pecado. Essa doutrina do pecado, que tem o seu nome importado para o Ocidente, mas que deriva, na verdade, do latim, pecado, hamartiologia, doutrina ou estudo ou tratado sobre o pecado. Existem algumas coisas complexas acerca do pecado,
Existem algumas coisas mais simples, de mais fácil compreensão. Eu quero, na verdade, tratar as coisas com muita clareza para todos os irmãos, a fim de que tenhamos um entendimento razoável acerca do pecado. Então começa a história do pecado por Adão. No momento em que Deus criou o homem, a Bíblia não diz quantos anos Adão viveu na santidade, nós não sabemos qual foi a produção de filhos que Adão teve enquanto esteve santo. Todas essas questões são questões que a Bíblia não nos responde de forma direta, se bem que de forma indireta nós podemos fazer algumas alusões, mas o nome já diz, são alusões. Enfim, mas o pecado humano começou em Adão. Só que antes de falar sobre o pecado humano, cabe lembrar aos irmãos de onde se originou o pecado. O pecado, ele teve origem em Satanás. Quando ele ainda era um anjo de luz, constituído por Deus para tomar conta aqui da terra, o Lúcifer, e ele fazendo então uma aliança com os anjos que aqui estavam na terra, juntamente com ele prepara no seu coração e tem ele uma vontade, pelo menos uma tentativa, de ascender a uma autoridade, a um trono. Então, ele almejava ter um trono igual ao trono de Deus. Era o desejo dele. O profeta Isaías profetiza dizendo, palavras do Lúcifer: eu subirei acima das mais altas estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono na banda do norte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o primeiro pecado de Satanás foi o pecado de se apropriar de algo que não era dele, no caso, a glória de Deus. E ele fazia isso movido por um sentimento, que esse sentimento foi o sentimento matriz, o sentimento raiz de todas as coisas, que foi a inveja. Parece ser uma coisa tão pequena, parece ser uma coisa tão insignificante, mas foi esse o sentimento que brotou no coração de Lúcifer. Ele via Deus sendo glorificado, sendo honrado, sendo adorado, e ele queria no seu coração ter a mesma glória, a mesma honra, a mesma adoração, o mesmo curvar-se dos anjos diante dele. O que acontecia com Deus no paraíso, Lúcifer queria que isso acontecesse com ele também. E para colocar o seu plano em prática, de ter alguém que o adorasse, de ter alguém que o reverenciasse, então ele passa a manipular a glória de Deus. As pedras que Ezequiel, no capítulo de número 28, no capítulo de número 14, Ezequiel fala sobre a ascensão do Lúcifer. Eu vejo que esse texto sagrado mostra uma forma que Satanás se levanta para tomar o trono de Deus, para tomar a glória que era de Deus. Na verdade, ele não queria tomar a glória que era de Deus. Na verdade, o que Lúcifer queria era construir ou constituir um trono semelhante ao trono de Deus. Ele queria ser reverenciado pelos anjos, tal qual Deus também era reverenciado. E Lúcifer, então, coloca o seu plano em prática. Plano esse que acabou não dando certo, porque Deus destituiu o Lúcifer do lugar que ele, Deus, havia constituído. No capítulo de número 28 do livro de Ezequiel, a partir do versículo de número 4 e 5, Deus fala: pela extensão da tua sabedoria e do teu entendimento, alcançaste ouro e prata nos teus tesouros,
pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e agora eleva-se o teu coração por causa do teu poder. No versículo de número 6, Deus diz: portanto assim diz o Senhor Jeová, por que estimas o teu coração como se fora coração de Deus? Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda mais: aquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te trapassas. Então, essa profecia dita pelo profeta Ezequiel ao rei de Tiro, que na verdade é um tipo de Satanás, mostra que Deus derrotaria Satanás e o seu intento de conquistar aquilo que não era para ser conquistado. Satanás é lançado do céu à terra, numa guerra que foi travada entre o Lúcifer e o arcanjo Miguel. A profecia de João no livro do Apocalipse, ela tem alguns tempos de cumprimento, no mínimo 3 tempos de cumprimento. E o primeiro tempo de cumprimento daquela profecia diz respeito não ao futuro, mas ao passado. Ai da terra e dos que nela habitam, porque eis que eu vi Satanás descer como um raio. Satanás desce nessa terra que era perfeita, transtorna essa terra. A terra, ela fica sem forma, vazia, em trevas e em abismo, tirando toda a beleza da criação de Deus. O tempo se passa, a Bíblia não diz quanto tempo, mas Deus se levanta a fim de restituir essa terra. Por isso fiz questão de ler capítulo 1 e o versículo 1. Quando Deus aparece em cena nessa terra e diz: haja luz, e houve luz. Aquela luz que aparece é a aparição de Deus, é a manifestação de Deus, em contraponto com as trevas, que era a manifestação de Satanás. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus uma separação entre luz e trevas, entre Jesus e Satanás, entre as obras de Deus e as obras das trevas. E fez Deus separação entre luz e trevas. E a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o primeiro dia. A primeira obra de Deus é quando ele se depara com essa terra, do capítulo 1, versículo 1 do livro do Gênesis, é separar o que é obra de Deus e o que é obra do diabo. Então, na Bíblia inteira, as obras de Deus estarão sempre relacionadas com a luz, em contraponto com as obras do diabo, que na Bíblia estará sempre relacionado com trevas. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre trevas, a Bíblia está falando de algo relacionado a Satanás. Trevas, noite, escuridão, são coisas que estão relacionadas a Satanás. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando o dia amanhecer. Enquanto estiver sob o domínio de Satanás, há choro, mas quando o domínio for de Deus, então é alegria. O salmista no Salmo 118, ele disse: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ele estava falando de uma obra que fora feita por Deus, e nas obras de Deus nós nos alegramos e nós nos regozijamos. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, Satanás vira-se para o Éden, na criatura de Deus. Deus criou o homem e a mulher nessa ordem. Deus cria Adão e depois o Senhor Deus cria Eva. Dá àquele casal uma ordem. A ordem de Deus era expressa: de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece para aqueles homens que eles deveriam, se quisessem fazer a vontade de Deus, eles viveriam livremente, viveriam bem, viveriam com toda aquela infraestrutura que Deus estava preparando, mas se eles quisessem ficar com o tentador, eles deveriam se apropriar então da árvore que estava no meio do jardim. Era a ordem expressa de Deus: não tocarás nela.
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Agora, irmãos, vamos entender uma coisa importante. Adão e Eva, naquela época, eles tinham uma capacidade extraordinária. Os irmãos viram na aula sobre a criação, quem participou da aula ou quem assistiu o DVD da aula, os irmãos viram que nós falamos sobre o modo que Satanás, que Lúcifer, ele aborda Adão e Eva enquanto estão no Éden. A abordagem do tentador foi uma coisa importante e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Havia uma ordem estabelecida por Deus. A ordem era: não comerás. Está liberado todas as árvores. Essa daqui não comerás. Então havia uma ordem expressa de Deus. E com uma ordem expressa de Deus, não haveria possibilidade de nenhuma outra negociação. O que Deus já tinha decidido, estava decidido. Mas Eva, ela aceita dialogar com o tentador. Ela aceita que se coloque em discussão uma ordem que já foi determinada. Ela aceita abrir conversações acerca de uma ordem que Deus já tinha estabelecido anteriormente. Não pode. E essa abordagem de Satanás acerca de mandamentos já estabelecidos por Deus não é algo que ficou somente na antiguidade. Satanás usa esse mesmo recurso até nos dias de hoje. Então, há algo estabelecido por Deus, não pode. A Bíblia diz que não pode. A doutrina bíblica diz que não pode. Mas aí os cristãos, e não é muito incomum você ver pessoas chegar e dizer: olha, pastor, aonde está na Bíblia que isso aqui não pode? Ou por que é que isso daqui não pode? Aonde que está escrito que isso daqui não pode? Quando nós iniciamos um diálogo acerca de algo que já foi determinado por Deus que não, nós estamos sendo sensíveis a abrir uma conversação com o ilícito, com Satanás. E muitas pessoas fazem isso, né? Puxa vida, isso não pode, mas entretanto, Deus conhece as minhas fraquezas, Deus conhece isso, Deus conhece tal e tal situação, e nós abrimos um diálogo com o tentador acerca de algo que já foi pré-estabelecido por Deus. Quando nós abrimos a nossa mente para colocar em dúvida, para colocar em xeque algo que já foi determinado pelo Senhor através da sua palavra, nós estamos abrindo uma brecha para o tentador, nós estamos abrindo uma brecha para o diabo. E o diabo, irmãos, ele não precisa que alguém lhe abra uma porta. Ele não precisa que alguém lhe abra uma avenida. O diabo só precisa que alguém lhe dê uma brecha. Ele é especialista numa brecha. Ele não precisa de muita coisa. Tá certo? Então, quando nós damos a brecha que cabe às mãos do tentador, nós já perdemos a guerra. Porque no duelo, escute isso, no duelo entre o teu poder intelectual e o poder intelectual de Satanás, pode ficar certo, Satanás é mais sábio que você, mas muito mais sábio que você. Quando Deus foi falar acerca da sabedoria de Satanás, tu és mais sábio do que Daniel. Então Daniel, na hierarquia de sabedoria humana, é o homem mais sábio que existiu. Ele passou Salomão, porque Deus disse que Salomão seria o homem mais sábio se ele permanecesse até o fim. Salomão não permaneceu, perdeu o posto para Daniel. Daniel foi o homem mais sábio, tanto que quando Deus vai falar sobre um ícone de sabedoria humana, ele não cita Salomão, ele cita o Daniel. E ele disse para Satanás: tu és mais sábio do que Daniel. Se Deus atestou que a inteligência e a capacidade intelectual de Lúcifer era maior do que a capacidade de Daniel, imagine quantas vezes é mais do que a nossa capacidade. Então, irmãos, com Satanás não se brinca. O diabo é inteligente. Ele sabe, ele conhece as perspectivas da nossa mente,
Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece a nossa fraqueza e assim sucessivamente. Eu costumo dizer que Satanás teve 6.000 anos para entender o que é homem. Então, de homem ele conhece muito bem. Quando nós nascemos, a Igreja Católica chama de anjo da guarda, né? Por birra do catolicismo, a gente não gosta de dar crédito ao termo usado pelo catolicismo, anjo da guarda. Mas certo é que, quando cada um de nós nascemos, Deus designa um anjo para cuidar de nós, para acampar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Então nós temos o anjo do Senhor. Se você não quer dar o nome de anjo da guarda, dê qualquer outro nome. Certo é que nós temos um anjo. Mas, assim como temos um anjo designado por Deus, no momento em que você nasce, para te acompanhar, nós temos também, infelizmente, a companhia de um demônio, que conhece a nossa vida, o nosso caminhar, conhece todos os meandros da nossa vida, de modo que, muitas vezes, não é necessário que eu e você abra a nossa boca, a fim de mencionar algo que nós gostamos, porque Lúcifer já conhece, porque os demônios já conhecem. A nossa intuição, o nosso jeito, a forma com que você olha para determinados locais, a maneira que o seu corpo se arrepia quando você olha para determinadas situações. O inimigo começa a perceber e a guardar todas aquelas informações, de modo que ele vai preparar-nos um prato que atenda todas aquelas nossas necessidades a fim de nos enganar. Então não pense que você é inteligente. Você não é tão inteligente assim. Quem está entendendo isso, diga amém. Tem um copo d'água para mim, meu filho? Aleluia. Muito bem. Adão e Eva estão no Éden à mercê do ataque de Lúcifer. Eva abre a brecha que Lúcifer precisa. Porque o Lúcifer veio e disse assim: o que foi que Deus disse? Que você não pode comer das árvores? Lúcifer sabia que aquela não era a ordem de Deus. O texto sagrado